Só um momento. Pronto. Tá. Então, vocês estão aí, estão me ouvindo? Tá tudo bem? Boa noite, 21 de setembro. Nossa aula sobre a formação econômica da Amazônia. Mas, na verdade, essa é uma primeira aula, né, introdutória, sobre, digamos, as linhas, né, dessa formação econômica, política da Amazônia. E o texto base, né, da nossa aula de hoje é um texto da socióloga Violeta Loureiro, que chama Amazônia, uma história de perdas e danos e um futuro a reconstruir. Tá? Então, eu estava perguntando, né, a primeira pergunta da noite era: vocês leram o texto? Quem leu o texto da nossa aula? Professora, no caso, tem dois PDFs no SIGA, que é a formação do capitalismo no Brasil e capitalismo e processo político no Brasil, a via brasileira. Qual dos dois textos seriam? Nenhum desses. Não está lá o texto da professora Violeta? Porque no caso aqui Não, professora. Meu Deus do céu, gente. tem as aulas gravadas Sim, e só. não acredito. E esses dois textos. Minha E três filha, eu vídeos estou também. ficando doida. É tanta turma que a gente já está enlouquecendo aqui. Espera aí, que eu estou até já entrando aqui nesse cigarro de vocês. Será que às vezes a gente faz não acredito. Às vezes a gente faz a colocação dos textos, e se tem um botãozinho lá que se você não enviar, o bicho não vai, não carrega. Você jura que colocou e não foi. Deixa eu ver se foi isso. Mas, enfim, nesse caso, assim, já que isso aconteceu, mas qual seria o texto de hoje? O texto de hoje é esse, Amazônia. Alguém já até pegou aqui no Google, foi Rafa? Sim, professora. O Vinícius mandou, só que ele mandou errado. Aí eu já tinha pesquisado. Tá aí, ó. Tá, então você joga lá no grupo do Cigarro. E vocês também não me perguntam, né, Luciana, professora, qual é o texto de hoje? Eu falei sobre esse texto na aula passada. Na próxima aula a gente vai trabalhar o texto Amazônia, História de Perdas e Danos. Bom, eu quero Professora, então pedir professora, desculpas a vocês, só um momento, Vinícius, por esse tá, lapso. Eu estava assim ansiosa para ouvir, né, sobre esse texto, porque eu tenho certeza, e eu estava assim muito tranquilamente acreditando que ele estava lá no Cigarra. Então, de fato, eu nem me preocupei, porque eu tinha certeza que eu tinha já colocado. Então, eu quero pedir desculpas. Eu vou fazer logo, botar tudo de uma vez para eu ficar. Mas, gente, no programa que eu mandei para vocês, tinha o link desse texto da aula de hoje. Eu errei porque não botei no cigarro, mas estava lá no programa. Me lembrei agora. Pode falar, Vinícius. eu ia falar que o da próxima aula, que é da professora Gorete, não tá lá também, eu acho. Então é só para lembrar mesmo. Não vi lá da professora Gorete, no caso será da próxima aula. Gente, eu estou com problema. Só um momento. Minha câmera está dando um problema. Ai, meu Deus. É a minha internet. Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Gente, eu não sei o que é. Eu acho que meu filho deve ter lá fora puxado alguma questão da internet, que aí, quando a internet oscila, a primeira coisa que ela faz aqui é fechar a câmera. Bom, mas vocês pelo menos estão me ouvindo, né? Então, vejam, em relação a essa questão dos textos, eu me comprometo ao quanto antes colocar lá no Cigarra.
todos eles. E aí, então, nesse caso, eu não tenho nem como pedir muito, né, assim, exigir de vocês, mas eu, mesmo sem vocês terem lido, com certeza, eu tenho certeza que vocês vão ter como assim, criar uma interlocução comigo aqui sobre esse texto, tá? Sobre as questões trazidas por esse texto. Então, espero que a gente possa minimamente compreender o que a professora traz para a gente, né, nesse texto. E aí, na verdade, tem uma questão de fundo, né, do texto que diz respeito, né, a um modelo, né, de colonização, de exploração, que nós vimos na aula passada, quando falamos sobre o Brasil, né, de um modo geral, sobre aquela formação econômica, política do Brasil. E quando a gente fala, né, da região amazônica, né, e mais especificamente dessa região da Amazônia, a gente tem referendado, né, esse mesmo modelo de exploração, né, de uma região que foi vista, né, pelos europeus com admiração, né, como um lugar deslumbrante, exótico, né, mas que desde os primeiros momentos, né, usando aqui o marco de 1500, né, com a presença dos primeiros viajantes, né, a presença mesmo do Pison, né, dos espanhóis na região da Foz do Amazonas, depois a expedição do Orellana, né, esses viajantes, eles têm um papel muito importante na construção, né, de uma imagem, de uma representação da região amazônica, né, que seria esse lugar mítico, né, de uma beleza natural, de uma região que se define pela abundância, né, pela beleza, mas que também, né, contraditoriamente, seria um lugar da extração, né, da retirada, da apropriação por esses europeus que vão desconsiderar a presença humana aqui desde sempre. Então, quando os europeus chegam na região, né, nessa região, eles vão investir da mesma maneira que investiram, né, em todas as outras regiões do Brasil. Com um detalhe aqui nessa região, né, que eles vão demorar, né, mais ou menos uns 200 anos para efetivamente estabelecer um modelo, digamos, que não fosse de apenas exploração, né? Todo um projeto de povoamento, né, e de fixação no território ainda demora, né? Mas desde sempre o primeiro modelo é o modelo de exploração, né, de uma colônia de exploração. E aí a autora retrata, né, ela vai trazer para a gente as implicações, né, dessa relação tensa entre uma visão paradisíaca, né, que vem acompanhada de uma ação de violência. Tá? Então, esse é, digamos assim, o grande argumento, o grande pano de fundo, né, dessa dualidade entre um paraíso, mas um paraíso que é visto como um paraíso, uma região paradisíaca, mas que eu não respeito, que eu não cuido, né, e que eu trato de destruir. Então, ela coloca, né, então, que a Amazônia ela foi sempre mais rentável e, por isso mesmo, né, mais utilmente econômica a metrópole, né, depois a federação, do que elas têm sido para a região. Por quê? Porque sempre essa região ela é vista para servir ao outro, né, seja
a metrópole, no caso, quando era Portugal, quando éramos vinculados a Portugal, seja depois no processo, né, de constituição do Estado Nacional, né, no nosso processo de independência, e hoje, né, e até os dias atuais. Essa região, muitas vezes, ela é vista, né, como uma região de captura de sentidos, né, político, né, de interesses econômicos, sempre alheios à vida dos que aqui estão. Né? Então, devido a essa histórica política de abandono das classes pobres, né, pelo Estado brasileiro, essa região se converte, né, nesse lugar de conflito do campo, de miséria urbana, de desperdício de recursos naturais. Então, se a Amazônia tem gerado riqueza, a riqueza não se vê nem se fixa nela. Vocês concordam com essa afirmação da professora Violeta? Se a Amazônia tem gerado riqueza, a riqueza não se vê nem se fixa nela. Concordam? Turma, vocês estão... Estamos, professora. E eu concordo também com a afirmação dela. Uma vez que a Amazônia ela tem atraído olhares, né, mas por muitas das vezes um olhar meio que do estrangeiro, do de fora, né? A biodiversidade, o quadro natural da Amazônia, ele chama a atenção, tanto que vários nomes foram dados já para a Amazônia como o pulmão do mundo, né? Se estuda hoje em dia a importância da Amazônia, e ela de fato ela é rica, né? Ela tem um quadro, uma fauna, uma flora, um quadro natural que chama a atenção, mas a riqueza ela não vai, ela não vai se fixar, né? O próprio Amazônia ainda não vai, entre aspas, dar valor nessa riqueza, e o que é de fora começa, né, a tomar conta, como sempre foi, né? O histórico da Amazônia é esse, de ocupação e tudo mais. E aí eu concordo com a autora também. Quem falou? Como é teu nome? Vinícius. Marcos Vinícius. Marcos. Isso. E eu quero que a gente guarde essa tua fala também lá do meio, do fim desses slides aqui, a gente vai mostrar quando você fala, né, da biodiversidade, a biodiversidade ela pode ser um problema para a Amazônia, né, do ponto de vista do capital. Então, daqui a pouco a gente vai ver por quê. Mas é sim, né, a gente constata essa nossa riqueza, né, de biodiversidade, essa biodiversidade, né, como algo tão que poderia ser tão estratégico, né, para os nossos governos. Ao longo de sua história, então, essa Amazônia tem gerado sempre mais recursos para fora do que tem recebido retorno, né? Então, ela é sempre vista como um lugar de exploração, abuso, extração de riquezas em favor de outras regiões e outros povos. Mesmo nos últimos 30 anos, quando grandes investimentos foram feitos em infraestrutura, estes visavam possibilitar a exploração de riquezas em favor da federação. Tá? Então, ela destaca isso. Eu queria saber um exemplo, vocês que são dessa área, um exemplo de investimento em infraestrutura que foi feito em favor, né, dos outros estados, da federação, e não necessariamente para a região amazônica. Que foi gerado riquezas para fora. O que a gente pode citar? De uma ação de grande investimento em infraestrutura, por exemplo. Professora Natália, um exemplo de infraestrutura criada a partir de um bem daqui da Amazônia para outro lugar, é isso? Não, aqui um investimento, né, grandes investimentos feitos em infraestrutura aqui, mas que a riqueza foi escoada para fora. Ah, tá. Eu acho que é a Vale, né? Por exemplo. Né? Só... As grandes hidrelétricas... Eu citaria também a hidrelétrica de Tucuruí. Exato.
Exatamente. Por exemplo, as Porque elas foram hidrelétricas. construídas com recursos do governo federal, né, com parcerias com bancos interamericanos, mas que, lamentavelmente, o valor do preço da energia hoje no Brasil ele é menor para a região sul e sudeste do que para a região norte e nordeste. Exato. Gente, nós temos, veja, algo que é muito real, talvez vocês saibam falar até mais do que eu, que chama o custo norte, né? O custo para a gente viver na região norte, né, isso gera uma série de encargos, né, que são muito superiores ao que os outros estados pagam. Né? Então, esse custo, né, que a gente paga por viver aqui é muito alto. Isso acaba sendo mais um dos fatores do empobrecimento, né, da região. E acho que os dois exemplos que vocês colocam são muito pertinentes, sim, né, de exploração de riqueza que não se traduz em benefícios para a região. Então, e aí isso, vejam, isso é histórico, né? A gente diz que é algo estruturante da história da região, né? E ela se deu desde esse momento, né? Esse modelo de ver a região como um locus, né, de exploração, desde o momento desse encontro entre dois mundos, né? O mundo europeu branco, né, que se considerava civilizado, missionário, né, de juntar, né, os ideais econômicos, né, de exploração econômica, transvestido de um ideal religioso, né, de vamos salvacionistas, né, vamos salvar essas almas, esses pagãos, vamos difundir o cristianismo, e chegam no nosso território, né, e o que é que eles fazem? Né? Ela traz esse exemplo do Pison, né, e o primeiro passo qual vai ser? Aprisionar os indígenas, levar consigo para vender como escravo na Europa, né? Então, começa daí esse primeiro choque cultural. Vocês estão vendo os slides? Sim. Tá. Então, o que ela chama, né? Choque cultural, fantasia e violência contra os povos da Amazônia, né? Que vai ter continuidade com a viagem de Orellana, em 1549, quando ele instaura, então, esse modelo fundador dos primeiros mitos, né, como o mito das Amazonas, que são as chamadas Icambiabas. Né? As Icambiabas são as guerreiras. Né? Eu queria passar até um vídeo, depois eu passo esse vídeo, eu coloco lá no Cigarro. São as índias guerreiras, bravas habitantes de uma aldeia sem homens. Esse é um dos exemplos, né, desses mitos que começam, né, a ser difundidos pelos viajantes europeus. Vocês já tinham ouvido falar das Icamiabas? Não. Não? Eu ainda não. Não? Sério? Eu tenho Não. que mostrar o vídeo para vocês, gente, é maravilhoso. Mas é fruto dessa visão mitológica, né? Dessas mulheres que dominavam os homens, que exterminavam. Então, elas precisavam ser o quê? Dominadas. Né? Praticamente, o mito das Amazonas é esse mito das mulheres insubmissas, né? E que precisam ser domadas. Né? Então, esses europeus, de alguma maneira, eles criam essa metáfora feminina, né, da nossa região, né, de uma região indomável, de uma região que precisa ser explorada, sabe, dominada. E isso vai, né, circular pela Europa, né, ao mesmo tempo que aqui era uma terra de abundância, mas era uma terra que a pessoa precisava ter muito cuidado. Né? Então, os outros viajantes, aventureiros e exploradores que vão procurar riqueza, espalham o mundo afora
mitos e fantasias, né? E esse mais persistente, que é o da abundância e da natureza resistente, né? De uma natureza que nunca acaba. Então, os mitos construídos sobre a região pelo olhar e alma do estrangeiro, né, é fundado nesse imaginário, né, dessa terra, né, uma visão da terra e da gente fundada no imaginário de homens de fora da região, né? Então, a Amazônia ela vai ser interpretada, explorada, amada e mal amada a partir da expectativa e da vontade do outro. Né? Os primeiros conquistadores e colonizadores, eles não se conformam em ver aquela terra que lhe parecia ser o paraíso terrestre. Ai, gente, alguém quer entrar, eu vou ter que sair daqui, tá? Só um momento. Tá. Nada minha câmera voltar. Voltou? Não. Só um momento. Parou de compartilhar, foi, gente? Sim. Parou. Ai, meu Sim, professora. Deus. Só um instante. Que essa internet. Tá. Pronto. Então, nessa tentativa de domesticar o homem e a natureza, né, da região, moldando-se a essa visão dos europeus, a expectativa de exploração do homem de fora. Né? Então, isso é histórico. Isso, então, constrói preconceitos, mitos e equívocos até, né, o século XX. Então, ela já dá um pulo e vai mostrar, né, que desde o século XVI até o século XX, né, a gente tem tentativas desse homem da Amazônia, né, de reconstruir sua identidade, de sustentar a sua terra, a sua vida, né? Mas, lamentavelmente, os modelos econômicos propostos para a região estão ainda calcados, e é isso que eu quero que vocês contribuam nessa aula, tá? Se vocês concordam, esse texto da professora é de 2002, tá? Então, quer dizer, a gente tem aí algum tempo, né? 2020, então a gente tem o quê? 8 anos, né? 18 anos desse texto. Então, eu quero a atualização desse quadro, tá? Se quer que vocês me dizem. Então, o homem da Amazônia, ela diz, procura reconstruir sem cessar uma nova identidade, uma nova forma de vida que lhe possibilite harmonizar uma nova cultura com a conservação da natureza, os benefícios e usufrutos do progresso técnico e científico do mundo moderno. Mas, ao longo do século XX, né, mitos, equívocos e preconceitos juntaram-se àqueles dos primeiros séculos. Né? Então, a Amazônia ela foi considerada como a terra da superabundância e o celeiro do mundo. Uma das outras representações é a que o Vinícius deu, né, que é o pulmão do mundo, né, Vinícius? Isso é outra imagem muito comum, né, para a região. E aí a professora ela faz uma análise dos planos, programas e projetos federais dos últimos 30 anos, né? E ela vai enumerar uma série de equívocos e distorções. Aí, gente, o que é que eu fiquei pensando, né? Isso é um importante indicativo para vocês, por exemplo. Imagina, vocês podem escrever um artigo, vocês podem, por exemplo, escolher algum projeto federal, algum plano, algum programa de governo e tentar atualizar, né, essas visões que aparecem sobre a região, as linhas que esses programas em que linhas eles estão calcados, né? E talvez escrever um artigo atualizando esse texto da professora. Né? Pensem sobre isso, porque a gente vai. Eu espero que vocês tenham até algo a contribuir aqui nesse sentido.
Entenderam? Dessas atualizações. Nesses planos, programas e projetos federais, né? Que região amazônica aparece? Que percepção de sociedade amazônica aparece? Então, para a professora, no material que ela analisou, para eles, a Amazônia é um macrosistema homogêneo de floresta, rio e igarapé em toda a sua extensão. Veja, né? Então, não se tem essa percepção da biodiversidade e da heterogeneidade, né? Pelo menos assim, a gente tem, no mínimo, dois grandes sistemas, né? Digamos assim, dois grandes ecossistemas, né? Das florestas inundadas, das florestas de terra firme, mas isso não é considerado nesses programas de governo, né? E também, em geral, e a floresta, a natureza em geral e a floresta em especial, né, seria a expressão do primitivismo e do atraso regionais. Os planos governamentais estimulam sempre a sua substituição por atividades ditas racionais e produtivas. A natureza amazônica seria resistente, superabundante, autorrecuperável e inesgotável. E aí, ela diz, evidentemente, nenhum desses pressupostos tem fundamento. Então, eu pergunto a vocês, sobre esses 3 equívocos, né, identificados pela professora nos documentos por ela analisados, quais destes ainda persistem em suas percepções, na percepção de vocês, nesses programas, planos e ações governamentais? Entenderam a pergunta? Não. Nós temos aqui 3 percepções, 3 equívocos sobre a natureza da Amazônia. A Amazônia é um macrosistema homogêneo de floresta, rios e igarapés em sua extensão. A natureza, né, e a floresta em especial é símbolo de atraso, que precisa, né, ser substituída por atividades produtivas e racionais. E o outro que acha que a natureza amazônica ela é superabundante, resistente, autorrecuperável e inesgotável. A pergunta Tá. Entendeu? Hoje, Entendi. atualmente, né, de 2003 para cá, esses equívocos continuam nesses planos, programas, nos discursos, Em alguns, sim. Ainda, né? Em alguns, sim. Ainda, infelizmente. Eu acho que os 3 podem ser encontrados. Ainda hoje existem pessoas que pensam que a Amazônia é só floresta, igarapé e pessoas primitivas. Ainda hoje existem pessoas que acham que a Amazônia tem que ser substituída, que a floresta tem que ser substituída pelo urbanismo de forma geral, né? E ainda hoje existem pensamentos que dizem que não, vamos passar o rodo em tudo que depois vai crescer tudo de novo e depois dar-se o jeito, né? Sem pensar nas consequências que isso vai trazer. Todo mundo concorda com Laís? Tem essa percepção também? Ou vocês não têm essa experiência? Concordo, professora Zaide. Eu Oi, achei muito Osaide. interessante. Tudo bom, professora? Boa noite. Eu também concordo com esse, como o colega falou. Inclusive, esses planos governamentais, né, muitas coisas que acontecem hoje, em muitas situações, dessas, tipo, cheia, por exemplo, assoreamento de rios, muita coisa em virtude de planos governamentais mal-sucedidos, né? Aí, por isso que eu concordo principalmente com esse item, a natureza em geral e a floresta em especial, esse item eu concordo perfeitamente. Pois bem, vamos avançar, né? Então, quer dizer, só que todos esses pressupostos não têm nenhum fundamento, né? Eles são
fruto desses olhares estrangeiros, né? Desses olhares de quem não conhece a região na sua biodiversidade, né? Então, e aí esse modelo, esses pressupostos, esses equívocos, né, levam então à construção de modelos econômicos, né, que ignoram, que menosprezam a diversidade desses nossos ecossistemas, né? E aí ela diz o seguinte: a maior riqueza da Amazônia é a sua biodiversidade. Tem sido, na prática, ignorada, questionada, combatida sistemática e implacavelmente pelas políticas públicas. Né? É importante a gente lembrar, gente, que a professora escreveu esse texto, né, no fim de uma era, né, vamos chamar assim, me deem licença para usar esse termo, no fim de uma era de liberalismo, né, do neoliberalismo naquele momento, né, pelo menos do auge do neoliberalismo no nosso país, que era representado por aquele governo FHC, né, o final dos governos militares, né, porque quando ela escreve o texto, a gente ainda não tinha entrado numa era, né, de governos que tinham compromisso, né, com as classes populares, com as regiões desfavorecidas, como o norte e nordeste do país. Então, ela estava falando, né, lá nesse contexto, dessas políticas governamentais, sobretudo aquelas que tinham sido implantadas no contexto dos governos militares, né? E naqueles governos da abertura que vão ter um caráter eminentemente liberal, né? Que não vão se comprometer com políticas, né, de sustentabilidade, de desenvolvimento econômico local, né? Então, essas pautas, né, elas eram ignoradas, né? A pauta da biodiversidade. Acho que, aí quero a opinião de vocês, né? Principalmente vocês que são da área, né? Como vocês avaliam os 13 anos de governos de esquerda em relação a essas políticas? Não vamos falar aqui de partido, tá? Não é uma questão aqui, podem meter o pau assim, na esquerda, não tenho nenhum problema, não. Mas também queria a percepção de vocês como técnicos, né? Se houve uma mudança, né, mínima que seja, nesse modelo de desenvolvimento econômico da região amazônica. O que é que vocês acham? Professora, eu não sei se seria o fato de governo de esquerda, mas algo que eu, em particular, percebi, não sei se os colegas vão concordar, mas que durante acho que fazem 10 anos que eu ouço falar, de lá para cá, que eu ouço falar em sustentabilidade, em biodiversidade, em reciclagem de forma assim mais acentuada, né? Em relação à preservação da Amazônia, preservação da natureza. Eu acho que não fazem 10 anos que eu comecei a ouvir esses rumores assim de forma mais firme, mais rígida, mais acentuada. De lá para trás, ninguém tocava muito nesse assunto, não. Pelo menos eu não ouvia. Hoje, o que me dá assim aquele 3 pontinhos de esperança são esses pensamentos, né? Poxa, existem pessoas que já têm esse tipo de pensamento de vou preservar, porque uma hora isso daqui vai acabar. Isso não é um bem finito, né? Isso daqui ou eu cuido, ou os meus filhos, os meus netos, e quiçá eu mesmo vou me lascar uma hora, porque vai faltar isso aqui. Então, hoje eu já consigo sentir essa diferença. E aí eu não sei se isso é mobilizado por estar na governança de esquerda naquele momento, né? Ou não sei se existe essa diretriz política ou não, mas é o que eu sinto hoje do cenário. Eu delimitei, né? Eu disse assim, governo de esquerda, porque o marco, né, que termina o texto da professora, né, que ela publica, é 2002, né? E aí eu acho que é 2003 que a gente tem o primeiro governo de esquerda, né? O primeiro governo de esquerda após a abertura, até 2016, né? Quando a gente tem, então, essa era da esquerda no Brasil. Que, de alguma maneira,
né? Eu acho que tem um modelo de desenvolvimento que se transforma, né? Que tenta, mas assim, eu estou falando muito mais de um ponto de vista teórico, de uma percepção de uma área específica, que é uma área mais geral, mas vocês que foram formados, possivelmente muitos de vocês formados nessa era, né? E que também atuam profissionalmente, né? Queria ouvi-los nesse sentido, de essa discussão sobre sustentabilidade, sobre outros modelos de desenvolvimento econômico para a região. Professora, Como é visto por vocês? professora Zaid, eu tenho as minhas dúvidas, assim, eu não sei quanto a governo, mas os colegas aí também podem afirmar. O texto, a senhora falou que é de 2002, mas olha, não vai muito distante. O Código Florestal ele é de 2010, e ele, assim, foi como é que eu vou dizer assim? Teve um diferencial muito grande, foi. Pois é, nesse sentido de Foi ruim, o que não tinha mais avançou à muito, frente, não avançou muito. Ao inverso, eu acho que retrocedeu em algumas situações, entendeu? No sentido de proteção de área de preservação permanente, né, de APP, onde era maior as áreas, aí teve que diminuir, né? E então eu acho que houve aí sim um impacto assim bem grande. Então eu não sei se é questão de esquerda ou direita, não sei. Não, eu Só que acho eu que acho tem a que ver com o modelo assim, econômico, né, Zaira? É um parece modelo eu sinto econômico, né? que depende do governo, do pensamento, entendeu? Aí o que é mais, o que é melhor naquele momento para aquela classe, Para um entendeu? Não sei. governo, não uma política de Estado, né? Porque assim, o que você Exato. falando me mostra o seguinte, o que a professora vai apontar lá na frente. Gente, a grande questão é que esses governos, por exemplo, mesmo os governos de esquerda, eles eram governos de conciliação, né? De conciliação com o capital, né? Com os grandes, né? Investidores, né? Com os grandes agentes econômicos, né? Por mais que exista uma errônea interpretação, né? De uma difusão do comunismo no Brasil, nunca existiu, né? Pelo contrário, nós sempre tivemos governos bem capitalistas, né, e bem de conciliação. Então, parece, né, pela fala de vocês, a gente pode ver o seguinte: há, por um lado, um avanço, né, talvez em alguns discursos, em algumas práticas, algumas políticas, em outros retrocessos, né, mas a mudança fundamental ainda não chegou, né? Esse desenvolvimento sustentável, né, que vai integrar essas políticas públicas ainda está distante. Gente, não adianta botar lá no chat, que eu não vou conseguir ver. Professora, Oi. posso dar uma ou duas palavrinhas? Totalmente, fica à vontade. Quem é, por favor? É o Frank. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. É que eu vi que a senhora já está começando a falar sobre desenvolvimento sustentável e eu quero compartilhar o seguinte aqui. Por exemplo, para quem ainda não sabe, as Nações Unidas elas tomam a questão da sustentabilidade como sendo uma meta global. O que quer dizer isso? Quer dizer que enquanto entidade, enquanto órgão de natureza global para as Nações Unidas, o desenvolvimento sustentável falando em termos de presente, a melhor opção que nós temos com relação a essa questão econômica, ambiental e social. Tanto é que, depois da conferência chamada Rio+20, que foi sediada aqui no Brasil, vários departamentos das Nações Unidas pediram auxílio para a sociedade civil, para entidades defensoras de direitos humanos, para os laboratórios e centros de pesquisa, por exemplo, que têm os laureados pelo Prêmio Nobel, para compor uma agenda global de referência com relação ao desenvolvimento sustentável. E, em setembro de 2015, foram proclamados, acho que essa palavra, proclamados os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o combate contra a fome, que é uma educação de qualidade, que é a igualdade de gênero. Então, a questão, eu acho que o desenvolvimento sustentável é justamente isso, é a opção que a gente tem baseada em ciência,
baseado em conciliação, no caso da ciência internacional, né? Porque uma coisa é a gente falar porque uma nação tal defende o desenvolvimento. Deu um ruído. Franklin, eu acho que teu fone está dando. Aí outra é quando toda uma Tá comunidade cortando um científica pouco. apoia. Ai, Franklin está fazendo uma fala tão interessante, Cortou? mas está cortando muito, né? Franklin? Cortou. Eu acho que a gente, os seus colegas e eu entendemos, Ai, meu né, quando sinal, você desculpa. traz, né, a Agenda 2030, né, a questão da sustentabilidade, né, como política global, né, e o apelo que se fez ao Brasil, né, inclusive, para adotar as metas, para alcançar as metas. A gente até vê, né, nosso projeto até tem também, está calcado, né, nesses patamares. Mas o que a gente... Franklin? Será que ele está aí? Ele estava cortando. O que a gente está colocando é que está confinada e limitada a programas específicos, né? E ainda não é algo, né, totalmente difundido, né, planejado, que transforme o modelo de exploração da região, né? Então, as políticas que eram voltadas para o planejamento regional, isso até o material que ela analisou, né, criar instrumentos e estímulos diversos à exploração da natureza aplicados, né, sem cuidado ou distinção a qualquer ecossistema existente, né? Certamente ela está fazendo aqui referência principalmente aos governos militares, né? Então, atividades econômicas tão diversas como pecuária, exploração de madeira, mineração, garimpagem e outras apresentam diferentes impactos sobre a natureza, né, sobre as nascentes dos rios, sobre as florestas. Isso acaba também deixando, né, a natureza, no caso aqui os solos, esses bens, né, naturais, cada vez mais fragilizados, né? A maior parte dessas atividades, então, tem produzido enorme e injustificável desperdício de recursos naturais. A natureza não é uma parceira, né, para o desenvolvimento real da região. Ao contrário, a floresta tem aparecido nos planos e programas federais para a região como um obstáculo a ser vencido, né? Um simples objeto a ser explorado, como um almoxarifado inesgotável de riqueza que não precisa ser reposto. Então, esse modelo ele está calcado ainda naquela crença, né, equivocada de que os nossos ecossistemas são inesgotáveis, né? Então, ela diz, né, que desde a década de 1960 até agora se pensa nessa alta resistência da natureza amazônica, né? Concordam com isso? Como é que vocês veem nos atuais programas? Ainda tem essa ideia da Amazônia como uma região inesgotável de riqueza? Olha, falando assim de programas governamentais em relação a políticas públicas estadual, vamos dizer assim, né? Já Sim. tem uma visão diferenciada. Eu tiro muito aqui pelo Pará. A gente tem aqui, a gente segue o plano do Amazônia Agora, né? A SEMAS, em especial, a Secretaria de Meio Ambiente, o Regulariza Pará, que é justamente trazer, tirar, né, arrancar essa ideia do morador do rural, do produtor rural, de que, ó, não vai acabar. Não, vai acabar. Se você não cuidar, vai acabar. Se você não preservar, vai acabar. Se você não souber como tratar, vai acabar. E aí entram vários projetos em cima de um programa, né? Que é o fazer o CAR, fazer educação ambiental, fazer um plano de saber o que é um plano de manejo e como fazer um plano de manejo adequado,
Então, o Sim. governo, hoje, o governo do Pará mesmo, né? Ele já se preocupa com essa questão. Uhum, Já uhum, já deu aquele estalo, assim, tipo, opa, vamos começar a rodar esse uhum, círculo, senão uma hora ele vai uhum, despeindar. uhum. Entendi. Professora, Ótimo. posso Opa, falar? sim, por favor. Professora, agora acho que foi a Laís, né, junto com o Frank, eles falaram sobre os conceitos, né, que surgem aí nos governos lá no Uhum, início dos anos uhum, 2000, desenvolvimento sustentável. uhum, E aí, que bom que esses conceitos estão aparecendo, mas tem um outro lado também, né? Eu faço uma análise assim, um pouco desses conceitos, né, quando eu estou em sala de aula com os meus alunos, e aí eu principalmente com o nono ano e tudo mais, e eu pergunto para eles, né, o que eles acham sobre o uhum, desenvolvimento sustentável. E aí me vem na cabeça que se surgem conceitos, né, como o desenvolvimento sustentável, daí o Frank uhum, falou que é uma das medidas mais importantes, e eu concordo super com uhum, ele, mas se surge esse tipo de conceito é porque já tem um outro lado acontecendo, né? Já estão degradando, o homem ali já está antropizando a Amazônia e tudo mais, né? Então, ao mesmo tempo que surge o conceito, é bacana, mas tem um outro lado também, porque se está surgindo o conceito de desenvolvimento sustentável, é sinal que eles estão desmatando a Amazônia, né? E é nessa uhum, questão aí, por exemplo, de que passar a ideia de que os recursos eles são inesgotáveis, né? Eu acho que nós já tivemos essa imagem, né? Já uhum, passavam para a gente aí os uhum, professores, enfim, né? Até alguns na graduação também. Eu tive um professor na graduação que ele reforçava essa imagem da Amazônia. E aí eu tive contato com um artigo que é do Eidorf Moreira, que ele se chama Amazônia, Paisagem, eu acho que é Paisagem e Região na obra de Eidorf Moreira. Ele vem falar exatamente sobre isso que a autora que nós estamos discutindo aqui, ela vai falar também, né? Ele vai falar sobre o ponto de vista econômico da Amazônia, né? Ele vai uhum, exatamente complementar aquilo que ela falou, que a Amazônia não tem hoje em dia, né? Atualmente a Amazônia ela não está mais com seus recursos naturais fixos, né? uhum, Existe todo um planejamento econômico para a exploração da Amazônia. E aí uhum, ele fala também que justamente o conceito de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, direcionado para a Amazônia, surge a partir daí. Se tem um planejamento econômico para a exploração da Amazônia, vai ter que existir um conceito aí para que a população possa entender que os recursos eles não são infinitos, né? Os recursos da Amazônia eles são finitos, e aí surgem esses conceitos. É por isso que me instala assim, um uhum, pouquinho de preocupação em relação a esse uhum. conceito. Mas sim, eu apoio totalmente o desenvolvimento sustentável, não sou Sim, contra, não. sim, sim, É só sim. essa visão mesmo que eu tenho. E veja só, é engraçado, porque hoje a gente percebeu, né, Laís e eu estávamos no trabalho de campo, e, por exemplo, para mim, que não sou da área, né, da agronomia, dessa área de meio ambiente, né, não sou uma técnica como vocês, assim, não fazia muito sentido, assim, começou a fazer mais sentido quando a gente viu, por exemplo, o solo da região onde a gente foi visitar, da comunidade, que era um solo arenoso, né, Laís? Parecia areia de praia, que a gente diz areia de praia. Isso, Aquele, era. aquele solo fino e tal. E aí faz todo sentido, né? Quando eu estava visitando o texto para organizar o material de vocês, é, quando ela fala da fragilidade dos solos amazônicos, né? Desses solos rasos, desses solos frágeis de nutriente e da importância da floresta, né? Que ela vai colocar aqui. Não se pode desmatar sem replantar, né? As várias razões, né? Os impactos que a gente pode ter, né, na região com o desmatamento. Aí o que eu quero dizer para vocês assim, né, que eu descobri hoje, né, lá os solos assim que fez mais sentido. O que significa quem não é da região, quem não mora nessa região, quem não conhece, né? Quando você diz assim, não desmatar, talvez não soe como soa para a gente agora, porque a gente tem essa compreensão aqui, ó. Em primeiro lugar, a copa das árvores abrando o impacto das fortes chuvas. Os solos descobertos não resistem, né, a intensas e constantes chuvas,
né, que vão surpreender, vão lavar, vão destruir as lavouras, alguma plantação que tiver ali, né? Os solos vivem da biomassa, apodrece sobre eles, faz uma importante camada de nutrientes, né? O regime de chuva amazônico. Então, tem todo um ecossistema, né, que depende dessa permanência da floresta. Não é isso, gente? Que sem ela vai entrar em crise. Só que percebam que eu quero dizer para vocês, como não nativa, né? Que é exatamente sobre esses olhares dos não nativos que ela está falando. Se você não se disponibiliza, né, para conhecer a região, para valorizar, para compreender, né, a gente não vai alcançar o que significa, né, a floresta para essas pessoas, né, para a região. E quantos planos de governo, planos de governo, ações, projetos são construídos por pessoas que nunca pisaram aqui, não é, gente? Então, esse modelo econômico da exploração, ele passa, né, por pessoas que não conhecem a região, não conhecem o ecossistema, a biodiversidade, não compreendem, né? Então, isso é importante da gente frisar, né? Que era muito mais comum ainda lá nos anos de chumbo, durante a ditadura, né? Depois numa política neoliberal. Tem uma outra questão que ela traz, que além de desconhecer a natureza, a biodiversidade, não se conhecem as pessoas que habitam essa região, né? Então, índios e caboclos... Professora, só dando mais um exemplo aí, não sei nem se é apropriado para esse contexto, mas é interessante. Um exemplo disso é justamente o Abraço Marajó, que é um projeto, né, inserido em cima de, inicialmente, né, agora tá melhorando, mas inicialmente foi instituído em cima de um diagnóstico raso, não sei nem se eles vieram aqui fazer esse diagnóstico, foi implementado de forma meio alternativa e que não está abrangindo a necessidade da região, dos moradores da região, né? Esse é um exemplo, assim, de algo que é, tipo, jogado. Tipo, opa, vou jogar para ali porque eu já ouvi falar que é de tal forma, e vai. E aí, depois, vai criando braços diferenciados. Mas lá vai eu falar mal do governo, né? Mas, enfim, que vá melhorando, né? Que vá melhorando. Pois é. Então, esse desconhecimento ainda vem assim, né? Sem conhecer, né, a natureza, a região, as necessidades, né? E acompanha esse desconhecimento das pessoas, né? Índios e caboclos que viveriam em terras excepcionalmente vastas na cabeça, né? Na percepção desses estrangeiros, né? E as ocupariam em atividades pouco rentáveis para o Estado, de forma incompatível com a economia e a sociedade modernas. Então, índios, negros, quilombolas e caboclos têm sido considerados nos planos e nos projetos econômicos criados para a região como portadores de uma cultura pobre, primitiva, tribal e, portanto, inferior. Assim, eles nada teriam a aportar de positivo ao processo de desenvolvimento. Com isso, esses grupos étnicos e sociais não têm sido priorizados nas políticas públicas para a região. Tanto que a gente está vendo agora, né, Laís, são algumas regiões, mesmo como o Marajó, que começam agora a serem consideradas, né? Apesar, claro, da gente saber os fins eleitoreiros, né? Mas, pelo menos, começam, né, a se tornarem mais visíveis, né, nesse conjunto das políticas públicas, que finalmente começaram a vê-los como cidadãos, né, como sujeitos de direito, né, que têm direito a políticas, a ações, né? Mas até então, né, nesse momento que ela analisa, eles não eram considerados como atores sociais. Também ela então vai falar
né, que a gente, além desses preconceitos em relação à região, em relação às pessoas, também há muito preconceito, né, e mitos relativos ao capital, ao trabalho e às atividades produtivas em geral, né? Então, esses governos sempre veem o modelo de desenvolvimento exclusivamente, né, do capital como melhor, né, para a região, para desenvolver a região, né? E a política de trabalho e emprego para os governos, né, vale mais a geração de um emprego, né, nos novos empreendimentos, mineração, extração, madeira, né, e que, apesar dos danos ambientais, geram imposto, né, e assim são preferíveis as atividades que não geram impostos, que são aquelas atividades tradicionais dos caboclos da região, né? O extrativismo vegetal, ele então é considerado primitivo, antieconômico, né, e merecedor de pouco apoio, modernização e aperfeiçoamento. Vocês podem falar mais sobre isso? Não. Então, não se leva em conta na Amazônia, né, também, que é a região que é o maior banco genético do mundo, o maior reservatório de espécies florestais, né, o que possibilitaria o desenvolvimento econômico, a produção de medicamentos, produtos industrializados, né, e a maioria é gerada aqui, né, no contexto local, nos arranjos produtivos locais da região, né? Então, a forma de aproveitar a floresta, né, essa forma de aproveitar economicamente a floresta, precisaria de investimentos em pesquisa e na produção, né, desses produtos oriundos dessa nossa biodiversidade. Eu acho que avançou um pouco, né, gente, aqui na região, algumas patentes, acho que os institutos federais, né, têm contribuído de 2008 para cá bastante, né, nesse campo, das tecnologias sociais, das inovações tecnológicas, né, campos como Castanhal, Bragança, que são campos Marabá Rural, Breves, né, que estão formando jovens, né, para valorizar e cuidar, né, dessa região, né? Mas até o momento, quando ela fez esse trabalho, esses planos e programas, né, projetos governamentais, né, viam essa biodiversidade como um problema, né, aquela fala inicial do colega, né? Por quê? Por que algo negativo à nossa biodiversidade? Porque o capitalismo, gente, quer tudo estandartizado, né, quer tudo padronizado. Então, eles só se interessam, né, por 1, 2 produtos. E aí, o que é que os capitalistas, né, esses extrativistas, né, querem fazer, então? Né, esse modelo de desenvolvimento que não valoriza a biodiversidade. Eles querem destruir a biodiversidade e padronizar. Né? Então, vai ser só plantado esse produto aqui. Só vai ter esse aqui, né? Abrindo mão dessa farmácia a céu aberto, né? Dessa riqueza que pode curar, que pode ser utilizada em vários âmbitos, mas para o capital em grande escala não interessa, né? Não interessa a biodiversidade. Alguém quer falar? Natália, sabe onde eu vejo essa diferença nos próprios institutos? Será que é por sem querer? De ter ajudado. Deixa eu fechar aqui, tá? Acho que fecha. Pois está correndo lá na pesquisa dele, né? Esse tempo podia ser para ele, dona Ana. Não incentive ele a ser assim. Cleiton, teu áudio está aberto. É muito lá na casa dele. Vamos. Eu me esqueci que eu ia falar. Professora, me desculpe. Elias, Aconteceu aqui uma fatalidade e acabou ativando. É o Elias que está aqui. Eu sei que é tu atrapalhando a minha aula, sujeito. Desculpe, não, aconteceu uma fatalidade aqui e acabei pressionando sem querer. Beijo. Me perdoe.
Beijo, beijo. Não liga a turma, é que eu já conheço a família toda do Cleiton. Voltando. Sim, o que que acontece? Eu vejo essa diferença até nas duas universidades, assim, lógico, não são só as duas, né? Tem o IF, tem as outras, mas a UFRA e a UFPA, digamos assim. Eu sou da Rural, né? Eu sou da UFRA. E aí a gente sempre era o primo pobre, né? A UFRA era a prima, né? Que é uma universidade, então era feminino. Né? A UFRA era a prima pobre da UFPA. Quando se falava na federal, se pensava, opa, o FPA, né? E aí veio um professor lá, acho que de São Paulo, e aí ele nos contestou nesse conceito, né? Ele falou, mas como assim? Vocês falam o FPA e jogam logo para outra. Aí realmente eu vim parar para pensar nisso, né? Eu disse, nossa, é verdade. Todas são, né? Tirando a UEPA e tal, e as particulares, todas as outras são federais. Por que que a gente apropria sempre para lá esse título maior, assim, meio que menospreza, não sei se é essa palavra, acho que é um pouco agressiva, mas enfim, vou usar porque era o que eu sentia sendo da Rural, né? Menospreza. Acho que justamente por isso, pois nós não tínhamos tanta credibilidade justo por ser da Rural. Justo por, não, o negócio deles ali é mato, é plantar, é cortar madeira, é não sei o quê. Então não levava muito essa credibilidade, sabe? E hoje eu vejo que meio veio a volta do anzol, sabe? A UFRA, ela está assim nos estandartes, sabe? Justo por ser a Rural, por tratar da biodiversidade, da sustentabilidade, do ramo ambiental, da cartografia, do geomensor. Então, hoje eu já vejo, já sinto esse ar meio diferenciado, esse olhar assim, eles estão ali, sabe? O ninho deles é meio que ali. Não sei se os colegas sentem essa diferença, mas eu sentia muito isso. Vejo Então, até licença, professora, Oi. deixa eu confirmar. Então, sinta-se, colega, porque eu sou da UFPA, mas sou sanitarista, e estou aqui em Marabá. E quando falam que é da UFRA, menina, aqui eu estava participando de um curso do RADA, né? Quando tinha alguém da UFRA, todo mundo admirava. Era o bambambam. Bam, bam. Olha, agrônomo, então, era muito admirado. Pois é, olha aí. Vamos até pensar, né, estimular nossos filhos para a área dessa formação, a formação nessa área, né, Laís? Porque vejam, né? Mas a Laís traz uma coisa em relação às instituições de ensino que tem a ver com essa reviravolta no modelo econômico da região, né? Então, ela dizia isso, né? Que fazia 30 anos, né, que essa Amazônia padecia, né, desses males inconciliáveis por esse modelo econômico que não considerava a realidade, né, que não estava preocupado com o desenvolvimento local, com sustentabilidade, mas era aquele modelo eminentemente de exploração. Então, mas a gente já está vendo aqui, né, e a fala do Franklin, né, que tem um estímulo global, né, para a gente superar esse modelo, porque esse modelo não ia levar a nossa região a lugar nenhum, né? Então a região ela acabava sendo só explorada, né? Tudo servia só para exportar, né? E essa instalação, né, desses novos empreendimentos que desconsideravam, né, a realidade local. Então ela dizia, né, esse modelo econômico acabava gerando conflitos sociais, né, entra em choque com as populações. Então, os modelos, as hidrelétricas, né, gente, que para se instalar expulsaram as populações tradicionais, né? Então, esse modelo é uma violência, né? Um modelo de violência, né? Que repete, né, historicamente o que aconteceu, né, desde a colônia, né? E ela diz que se pode ter dado certo em outros países, em outros tempos, em outros contextos, mas que não é adequado à nossa região, né? Então, eita, meu Deus! Ainda bem que foi no último slide que eu. Só um momento. Vamos, Joaquim. Deixa eu parar a apresentação. Meu escritório foi invadido. Quero ouvir vocês agora.
Vamos arrematar aí. Oi, Gabriel. Professora. Professora Gabriel, desse modelo, assim, agora que a senhora pede mais informações sobre o nosso mundo profissional, eu vejo que hoje, assim, a gente está num período de uma nova colonização, né? Porque antes a gente passava por aquele período de colonização, do trabalho escravo, e hoje eu vejo que esse processo de modernização das cidades, e principalmente aqui em Belém, a gente está vivendo esse contexto, onde empresas, por exemplo, a gente tem uma empresa da Espanha que está executando um projeto de engenharia aqui na região metropolitana de Belém. Então, hoje eu vejo que seria uma forma de uma nova colonização, onde a demanda da cidade hoje de se modernizar, e quem traz essa modernização são as empresas que são de fora, são os modelos que são de fora, e eu vejo assim que esse contexto ele também está muito presente aqui na nossa região metropolitana, e principalmente nesses grandes empreendimentos aí ao redor do estado do Pará, né? Interessante, muito interessante, Gabriel, quando tu traz, né, essa experiência urbana, né, também, né, e dessa presença europeia. Eu acho que aquela empresa, né, gente, que fica em Barcarena, também é estrangeira, não é não? Isso, é do Noruega. Oi? É Noruega. Pois é, então, e eu escutei, vejam só, eu escutei uma palestra outro dia, quando não tinha pandemia, a gente tem o Observatório do Mundo do Trabalho, no Campus Belém. E aí a gente fez umas palestras, e aí a pessoa veio falar sobre o emprego, as oportunidades. Mas, gente, e aí olha o que ele disse, assim, né? Porque um dos jovens perguntou assim, por que que eles contratavam gente de fora da região? Porque eles vêm para a nossa cidade, né, ou para a região, se instalam e acabam trazendo a mão de obra de fora do estado, a predominante mão de obra mais especializada. E aí eles usavam uma série de preconceitos, né, que tem muito a ver com essa interpretação que a gente viu aqui em relação ao caboclo, ao indígena, né, à juventude local, como se fosse culpa dos jovens paraenses não serem adequados ao modelo de trabalho oferecidos por eles. Não sei se vocês já viveram isso, já escutaram isso. Né? Então, Sim, o que é que eles faziam? Já sim, com certeza. Em vez deles darem uma formação, né, adequada, apresentarem, monitorarem, né, dar informação mesmo sobre as regras, os modelos, não. Né? O que é mais fácil, gente? Descartar, né? Descartar e já trazer pronto. Eu estou dando esse exemplo do trabalho, né? Do mundo do trabalho, da juventude, mas que a gente pode encontrar para a gente estar vendo o que acontecia lá no passado e que continua acontecendo. Eu trago de fora. Eu contrato, eu, né, invisto, né, vem alguém que vai dizer, eu estou fazendo um projeto que está em cima na ODS, tal. Então, o que é que acontece? O capital, o investimento, o dinheiro está sempre escoando para fora, e nada fica na nossa região. Professora, mas hoje esse método de trabalho ele está mudando, ele já praticamente já evoluiu para outro patamar. Eu posso falar por experiência própria. Diz, Fábio, graças a Deus. Melhorou ou piorou? Olha, melhorou bastante, porque eu trabalho com uma empresa que a sede dela é na Alemanha, né? Que bom. E ela tem várias empresas espalhadas pelo mundo todo. Eu trabalho para o Grupo Simes, só que na nossa região, ela é mais conhecida como Guascor do Brasil. Ela é uma empresa que ela se fundiu com uma empresa americana, a Dresser Ranger, né, que eles eram donos de uma multinacional que fabricava motores marítimos, né? E a Simes ela entrou com um portfólio de geração de energia. No caso, nós temos vários leques, várias vertentes na área.
Mas o que é que aconteceu logo no início? Foi o que a senhora falou logo no início do vídeo. Vinha muita gente de fora, né? Vinha muita gente da Alemanha, vinha muita gente dos Estados Unidos, né? Só que o que aconteceu? Esse povo, esses trabalhadores, eles não se adaptaram à nossa região, né? Eles vinham para cá, faziam a instalação de toda a infraestrutura da empresa, né? Eu trabalho com geração distribuída, então nós temos várias usinas espalhadas por todo o estado do Pará. Só que quando essas pessoas vieram, esses engenheiros, esses técnicos vieram de fora, eles não se adaptaram à nossa região, eles acharam o clima muito quente, né? A região ela é muito inóspita para eles, então tudo para eles era inacessível. Aí o que foi que aconteceu? A empresa ela viu que existia um grau de dificuldade em cima dessas pessoas e vindo trabalhar na nossa região, principalmente no nosso país, que é um país tropical, né? O cara acostumado lá na neve, lá no frio, quando chega aqui sente aquele calor que chega a dar até tristeza, né? Então, o que aconteceu? A empresa verificou que houve uma falha nesse sistema, né? O que é que ela fez? Pegou a mão de obra local, né? A maioria dos nossos colegas de trabalho, eles são da própria localidade, treinou essas pessoas, capacitou esses profissionais, né? Mandou buscar técnicos de fora. Eu já tive treinamentos via online de, por exemplo, técnicos dos Estados Unidos, né? Outro dia eu tive aqui um treinamento que foi feito lá no México. O cara falava espanhol aqui, eu não entendia nada, mas tinha um tradutor, né? Então eles fazem isso hoje, eles qualificam. Por quê? Porque sai mais barato, né? É muito mais barato você qualificar hoje as pessoas que trabalham no ambiente, na região, do que você mandar buscar de fora, porque tem um custo logístico absurdo. O cara não vai sair lá dos Estados Unidos, não vai sair lá da Alemanha, não vai sair não sei de onde, do conforto dele para vir morar na região, aqui na região amazônica, para morar numa casa de madeira, para dormir do lado dos carapanãs. E eles não fazem isso. Eles querem um padrão de vida alto, igual que eles têm lá fora, né? A empresa viu isso, digo, não dá para fazer assim. Pô, sai muito caro, o custo é absurdo. Então, o que a gente vai fazer? Pegar esse povo que mora nas regiões, vamos treiná-los, vamos qualificá-los para que eles possam desenvolver o mesmo trabalho que os caras fazem lá fora, né? Ou seja, hoje o que a gente faz é praticamente estar equiparado ao que eles fazem lá fora, que fazem na Alemanha, que fazem no México, que fazem nos Estados Unidos, até em Portugal, né? Essa que é a minha concepção hoje. Graças a Deus está mudando. É a tua experiência. A minha experiência. Minha experiência. Mudou bastante, né? Nós temos praticamente todo mês tem um treinamento, né, voltado para melhorar a qualidade do trabalho, né? Fábio, e tem esse debate, por exemplo, sobre sustentabilidade? Bastante. Tem, né? A empresa ela se preocupa muito com isso. Hoje a gente trabalha com a questão do carbono, né, com a poluição ambiental, até mesmo com a poluição a questão do desenvolvimento da infraestrutura, né? Antigamente você pegava, por exemplo, uma região que você podia simplesmente construir um linhão, vamos desmatar tudo, abre esse negócio aqui, está preocupado com a fauna, com a flora, se vai tirar índio do meio da... Não, hoje a gente tem essa preocupação. Hoje tem as leis ambientais, né? A gente respeita bastante isso, né? A gente tenta fazer com que o nosso projeto ele fique dentro do sistema, né? Dentro do meio ambiente, sem que possa agredir, né? Por exemplo, agora recentemente nós estamos tendo problema assim muito grande com a questão de animais nas nossas usinas. O que é que está acontecendo? Existe a morte, assim, não sei se eu posso usar essa expressão morte, né? Nós estamos, sem querer, querendo, como dizia o Chaves, matando muitos passarinhos. Cuidado que a Laís está aqui. Não estão deixando os corredores ecológicos, por isso que está acontecendo isso. Pois é, mas por quê? Porque foi feito um estudo em cima, né? Digo, mas por que esses passarinhos estão vindo para cá, para a subestação, e estão morrendo eletrocutados? Quando é os passarinhos é bom, quando começar a ir as cobras, jacarés lá para dentro, eu quero ver.
Não, já teve até contato de serpentes nas redes de alta tensão, provocou apagões no município, Meu né? Deus. Mas por que Conclui, eles Fábio. vão se meter Tem lá tempo no incrível. meio da subestação? Porque são locais quentes, são locais que geram calor, e os animais eles gostam de calor, somente à noite, né? Então, o que é que teve que ser feito? Tiveram que fazer um estudo, saber por que os animais estavam indo para as subestações, por que eles estavam se machucando, né? Aí chamamos um biólogo, né? O cara foi lá nas usinas, fez todo o estudo, digo, olha, é o seguinte, vocês têm que fazer assim assado, tem que mudar a iluminação, que a iluminação chama a atenção dos animais, né? Por uma iluminação mais adequada, tem que colocar telas, né, rodeadas na subestação, que é justamente para acabar com isso, porque senão continuaria uma mortandade absurda de animais da região, entendeu? Então, hoje, se vocês forem fazer uma pesquisa na internet, vocês vão ver que todos esses programas, ISOs da vida, a empresa ela tem, né, ela atende, né? Então, eu fico feliz de estar trabalhando numa empresa que ela se preocupa com essa questão ambiental. Maravilha, Entendeu? que bom. Porque Obrigada. para dizer, não existe empresa que se preocupa com o meio ambiente na Amazônia, somente se for estrangeira. Não, tem empresa sim, mas depende do tipo de atividade que ela exerce na Amazônia. No meu caso, é uma atividade de prestação de serviço ao público, que é a geração de energia, né? Excelente, Fábio. É só isso, doutora. Oi, Fábio. Não, é só isso, obrigado. Foi ótimo. Cuidado com Laís, Fábio. Vinícius. Tá, professora, a senhora estava falando da questão do estrangeiro, né, das empresas, e aí isso acontece muito no meio acadêmico também, né? Acho que foi a senhora também falou alguma parte aí das pessoas que são daqui, né, os amazônidas, por exemplo, os caboclos, os índios, os povos tradicionais, os ribeirinhos, e aí no meio científico a gente tem pessoas que não moram no na Amazônia, né? Não sabem a realidade, como o Fábio falou, não enfrenta aí o nosso clima equatorial quente e úmido, nossa diversidade do tempo, enfim, né? Mas eles escrevem sobre a Amazônia, né? Eles têm um conhecimento sobre a Amazônia, mas, ao meu ver, quando eu leio, por exemplo, um artigo sobre um autor que mora na Amazônia, né, eu me sinto mais à vontade, porque ele sabe de fato o que está acontecendo. Ele tem um olhar mais local da Amazônia, né? Então, nós temos aí, claro, né, nós temos uma geógrafa, que é a Berta Beck, que ela escreve muito bem sobre a Amazônia. Ela praticamente vinha para cá, para a Amazônia, anualmente fazer suas pesquisas, mas nós temos também alguns autores, né, geógrafos, que também eu falo geógrafo porque eu sou geógrafo, tá? Então, nós temos alguns autores aí amazônidas, né, que vão falar sobre o planejamento da Amazônia, sobre esse planejamento econômico também, ter uma visão, né? Mas, claro, não desmerecendo ali o de fora, né, que escreve sobre a Amazônia. Então, no mundo acadêmico, isso acontece muito. Eu tive uma experiência que não foi nada agradável, ao meu ver. Em 2018, eu fui apresentar um trabalho em São Paulo, acho que em Santos. E aí eu trabalho desde a graduação com a questão da educação ambiental, eu faço uma relação ali com a BNCC e também com a gamificação. Gamificação são jogos, né, que aí a área digital oferece para a gente. Então, eu trabalho isso em sala de aula. E eu fui apresentar sobre um jogo, sobre a questão do saneamento básico aqui em Ananindeua, né? E aí, o avaliador, se eu não me engano, ele era um biólogo, ele estava lá, né, me ouvindo falar e tudo mais, e aí eu falei dos resultados, né, eu apresentei o jogo, qual era o principal objetivo do jogo, que era mostrar que aqui em Ananindeua nós temos uma problemática com a questão do saneamento básico. Aí ele olhou e falou assim para mim, região norte, né? Eu falei sim, já era de se esperar. Aí eu fiquei olhando assim para ele, né? Aí ele falou, tô brincando. Aí eu falei, não, tudo bem, não sei o quê. Aí ele falou, o trabalho foi muito bacana, depois começou a falar, e meio que se atrapalhou lá e tudo mais. Aí depois ele foi embora, né? Então, essa visão que
muitos, né, no meio acadêmico, né, ele era professor, acho que da não sei se era da Unesp ou uma coisa assim. Então, professores, né, que deveriam aí ter aí todo um conhecimento, eles também reforçam essa visão, né, que eles têm da gente lá na região É como sudeste. a história, né, Vinícius? Ah, mas vocês moram tão longe, né? Exatamente, A gente, pelo exatamente, amor de Deus. exatamente. Aí Aí, você às vezes pergunta, é uma pessoa que uma professora estava assistindo, ela disse exatamente assim, ela estava numa banca, numa palestra, aí a pessoa do lado, ela era de Manaus. Meu Deus, é tão longe. Elas estavam em São Paulo, eu acho. Aí, e você é de onde? Aí a mulher disse o nome de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Sim, não é longe, né? Sei lá, sim, os Cafundó do Rio Grande do Sul. Aí ela não achava que morava longe. E a professora que morava numa capital, né, em Manaus. professora, e exatamente, acho que para aumentar o volume, né, de artigos, de materiais acadêmicos sobre a Amazônia, que eu acho que os programas de pós-graduação hoje eles exigem, né, alguns, né, na UFPA, inclusive, tem alguns programas que exigem que o candidato faça um projeto voltado para a Amazônia, né, e se for aprovado, vai ter que sustentar esse projeto, né, porque eles têm essa visão, né. Nós que somos daqui, a gente reforça essa visão e lá de fora eles vão vão continuar Uhum. falácias, né, sobre a região amazônica. Então, foi essa experiência que eu queria contar para vocês, só para aproximar com o exemplo que a professora deu. Foi excelente. Tem a Laís e a Luciana, e aí depois a gente vai concluir por conta da aula do Valdinei. Mas está sendo ótimo. Eu estava aqui a noite toda conversando. Beleza. O que eu queria complementar na fala do Fábio, né? Que ele fala dos investimentos das multinacionais. Hoje, lá na secretaria, a gente tem uma parceira que é a GIZ. Eu, Laíse, né? Não Laíse técnica, Laíse, como pessoa, eu sou meio teoria da conspiração, sabe? Fico pensando assim, o que é que ele quer, né? Porque ninguém dá dinheiro de graça, como diz meu marido. Ninguém paga almoço de graça, né? Alguma coisa quer. O que a GIZ faz para a gente? Por exemplo, eu vou para um território quilombola, mas não tem estrutura suficiente, não tem internet, então a gente tem que vir para a cidade. Esse mês a gente vai fazer a capacitação do módulo PCT para toda a região do Baixo Amazonas. Então vai ali territórios de Oriximiná, Óbidos, Prainha, e a GIZ paga a passagem dos remanescentes. Então, ela vai pagar a passagem de quase 30 remanescentes para Oriximiná. Passagem, hospedagem, alimentação, porque a SEMAS não paga, né? A SEMAS paga do servidor, diária, passagem, tarará, e a GIZ entra com essa contrapartida. Agora, eu não sei o porquê dessa contrapartida, né? Fica tudo muito entre linhas ali. Mas eles fazem esse investimento. Querendo ou não, é um investimento na mão de obra local. Por quê? É para capacitar o quilombola, é para capacitar o indígena, é para capacitar o ribeirinha, ou até mesmo o aluno dali daquela região, que não seja de comunidade tradicional, mas que seja alguém menos favorecido. E os próprios representantes da GIZ, que é uma multinacional, não são pessoas de fora, são pessoas daqui. Eles querem pessoas locais. Então, já dá essa oportunidade e são pessoas altamente treinadas. Eles dão assim, nossa, se a gente não se segurar, eles dão baile na gente, porque eles são altamente treinados, eles têm os melhores cursos, os melhores professores, treinados assim até para conflitos e mediações, um negócio assim, sabe? Que eu tô louca para fazer. Mediação de conflito, né? Isso é maravilhoso. Eles são assim, parece que eles não desentalam, eles vivem entalados. E aí Significa isso. Traduza, por favor. Eles não perdem a compostura. Eles vivem assim, sabe? Entalado, né? Não é baixaria. Não. Eles não perdem a compostura de jeito nenhum. Eles são altamente nossa. Para usar nas aulas. Então, eles já têm esse investimento. Um outro exemplo para isso, eu não sei apropriadamente o nome, não sei se é Reut, me fugiu agora da memória, mas é um investimento que, por exemplo, a Vale paga para o município onde ela está instalada.
E aí é para ser investido no próprio município, que às vezes tem ali uns braços diferenciados, né? Mas agora parece que eles estão colocando como norma, né, para que essa verba seja destinada para a capacitação da mão de obra local, justamente para que eles deixem de ter que contratar pessoas de fora e contratar as pessoas dali, da própria Às redondeza. vezes tem os programas de estímulo fiscal também para eles, né? Para essas empresas, né, gente? Vocês sabem disso. Que aí eles vão fazer esse investimento e deduz dos impostos. É isso aí que vocês estão falando, royalties como a nossa empresa ela tem isso também, royalties de exploração. A gente explora a região amazônica, Isso, Fábio. mas em troca a empresa ela ganha subsídios do Estado, né, dependendo da atividade econômica que ela exerce na região, né, e a gente é obrigado, através de um contrato por escrito, tal, bonitinho, né, nada do bocal, como o pessoal fala, a contratar mão de obra local. Né? Isso aí diminui os custos de implantação da empresa, principalmente empresas internacionais, né, em atuação em território nacional, que também é o que acontece na minha empresa, na empresa que eu trabalho. Sim, exatamente. Concluiu lá? Concluiu, obrigada. Luciana, agora. Na verdade, só queria fazer uma complementação na fala do Vinícius em relação aos textos, que ele diz que quando são textos que são escritos por pessoas daqui, né, da região, a gente se sente muito mais confortável. Mas, se você for parar para pensar, os textos que tem, muitos dos textos, artigos, e outras pesquisas que têm maior conhecimento são textos de fora. Ou seja, também traz um pouco dessa questão de que do caboclo, que nós somos, então nós estamos aqui e talvez quem esteja de fora entenda muito mais, sendo que não é bem por aí. Então, é isso que eu vejo, é o meu pensamento. Na grande maioria das vezes, parece que tem muito mais reconhecimento com questões de fora do que questões aqui dentro, textos e artigos publicados. Eu acho que tu está indicando, né, que pelo que eu entendi, que não há uma valorização do pesquisador local, é isso? Ou é Sim, que o pesquisador local não tem o olhar do estrangeiro, né? não, Muitas que não vezes tem uma valorização no caso aqui. não é valorizado o pesquisador local, não é isso? É isso que você está dizendo? Eu não entendi. Sim, isso mesmo. É Sim, porque, no caso, aí ele falou que ele se sente, a gente se sente muito mais confortável quando pega um artigo com pessoas que estão aqui porque conhecem a realidade daqui. Mas muitos dos textos que são conhecidos mundialmente não são de pessoas aqui, são de pessoas de fora. Então, não tem esse reconhecimento. É tipo como se a gente não fosse realmente valorizado, não fosse visto. é porque aí, veja, eu vou recomendar para vocês, infelizmente a gente não vai ter como explorar isso aqui totalmente. Eu acho que algum textinho lá no final a gente vai fazer esse debate, que é o debate da colonização do saber. Não é só a região que é colonizada, né? Não foi só econômica e politicamente que nós fomos colonizados. Nós fomos colonizados em nossa subjetividade, né? Em nosso ser. E qual é a nossa colonização? É, por exemplo, a gente ficar desejando a vida inteira ir para Disney, por exemplo, né? O modelo para a Europa, para a Disney, né? Para conhecer o europeu, o velho mundo ou os norte-americanos, e, por exemplo, não conhecer a nossa própria região. Né? Não conhecer, eu fico chocada quando eu dou história do Pará, viu? Para geógrafos, Vinícius, por exemplo, geógrafos que não conhecem o seu estado, que não conhecem Belém,
que não conhece o Marajó, que não conhece Santarém, entende? Os jovens, por exemplo, são tão colonizados que eles desejam visitar a Disney e não desejam conhecer sua região. Isso é uma colonização, né? Isso é a forma como nós fomos colonizados. A gente prefere, né? A gente deseja sempre o outro, a gente acha que o outro é superior, o conhecimento do outro é melhor do que o nosso, né? Então é aquela velha história, o santo de casa não faz milagre, nessa questão do saber, né? Porque até nisso nós somos colonizados. Então eu recomendo um livro que chama O Giro Decolonial, que é algo que tem acontecido dos anos 70 para cá, que tem também muito a ver, né, com essa perspectiva da sustentabilidade, do desenvolvimento local, que passa também por essa ideia da gente valorizar os conhecimentos locais, os saberes locais, né? Os saberes das mulheres ribeirinhas, dos curandeiros, né? Dos pajés, das rezadeiras, né? E não achar das parteiras, né? E não achar que só a ciência institucionalizada é que tem a verdade, de não achar, por exemplo, que a gente vai chegar numa região, né? Hoje a gente teve uma experiência incrível etnográfica, Laís e eu, que a gente chega na região, a gente não pode achar, né, vocês, né, nós técnicos, de que a gente vai chegar lá levando saber, levando uma técnica que a gente precisa compreender o que é que aquela região tem, compreender o que é que aquelas pessoas fazem, ouvir quais são as suas dificuldades e não chegar com algo pronto e acabado, porque isso é ter uma visão colonizada. Né? É a mesma história da produção acadêmica. O acadêmico, nós somos muito arrogantes. Né? A gente acha que pode chegar lá e falar, né? E desconsiderar a realidade do outro e achar que a gente está abafando. Quando não, isso é uma abordagem violenta, em que a gente vai estar repetindo esse modelo, né, de ocupação da Amazônia, de ocupação política, de ocupação econômica e de colonização subjetiva. Né? Percebem? Concordam? Totalmente. Sim. Então, a responsabilidade de vocês, enquanto técnicos, é enorme nesse sentido, né? De compreender a região, compreender as pessoas, ouvir e valorizar, né? Valorizar também. Gente, hoje foi maravilhoso. Eu gostei bastante de ouvi-los, né? Da gente ter, apesar da professora, nas suas loucuras, não ter disponibilizado o texto previamente, 1000 perdões, mas a gente conseguiu. Por quê? Porque vocês têm o saber prévio, né, sobre o assunto. Então, independente do texto, né? E vejam, isso é uma postura também decolonial. Vocês vão falar a partir da sua experiência, a partir da sua vivência, né? E isso é importante sim, tá, turma? Então, isso é uma forma da gente construir conhecimento, tá? Necessariamente o conhecimento não só vem lá da fala do outro, tá? Do acadêmico, mas das nossas experiências e vivências, né? Ninguém melhor, né, do que vocês inseridos aqui nessa região para conhecê-la, discutir e, melhor, fazer a intervenção, que é o que vocês vão fazer com as suas tecnologias. Ok? Deixa eu parar de gravar aqui. Quero agradecer muito a presença de vocês, né? Muito obrigada.